Olá pessoal, tudo bem? Vamos interagir aqui com os comentários, com vocês, é óbvio, né? O José pergunta pra gente: ainda dá para investir no IPCA 35? Claro, José. Tendo prazo, papel excelente, fantástico papel, ainda com possibilidade de ganho na marcação ao mercado. O Igor pergunta pra gente: o que pode estar fazendo as taxas caírem desse jeito? Seria alguma previsão de alguma melhora? E aí nós temos aqui uma opinião do contraditório que eu vou explicar também, tá? Olha, o que eu acho que está acontecendo? Eu acho que o mercado está vendo, ah, porque assim, a gente tem uma coisa bastante positiva, tá? Que é o orçamento de guerra, certo? Isso não está recebendo a devida valorização, mas a imprensa não fala as coisas, certo? Mas o mercado sabe, tá? E por que o orçamento de guerra é positivo? Porque ele restringe, ele limita esses gastos extraordinários ao ano fiscal de 2020, certo? Esse é o ponto. É não, isso quem fala não sou eu, gente, é o Mansueto, é o secretário do Tesouro Nacional. Então assim, ó, as despesas, elas são emergenciais, elas são devido a uma doença de proporções jamais imaginadas nos últimos tempos que isso iria acontecer, certo? Não se pensava numa doença com essas proporções, com essa relevância e com esse poder de destruir as economias, tá? Não se tinha essa noção. Então realmente é uma medida de exceção. Só que essa medida de exceção, ela tem que ficar restrita ao período do problema epidemiológico. Ela não pode se estender por anos a fio, ela não pode transformar o Brasil, que estava se tornando uma nação responsável sob o ponto de vista fiscal, transformar o Brasil no que o Brasil era nos anos 90, antes do Plano Real, certo? Em que os gastos eram todos eles não adequadamente medidos e se resolvia tudo ligando a impressora. Então a gente não pode voltar para isso. E o orçamento de guerra faz exatamente isso. Ele restringe esses gastos extraordinários à resolução do problema, ao ano do problema. Depois acabou, depois a gente volta para a austeridade fiscal. Eu acho que essa é a leitura que o mercado está fazendo, certo? Pode ter um pouco da influência do exterior, com a melhora na relação do preço do petróleo, que ainda não é algo muito firme, tá? Não é algo firme, não estou cravando martelo nisso. E também com a questão do Remdesivir, que é um remédio aí que os americanos estão levando muita fé, inclusive a bolsa americana subiu 3% na última sexta-feira, por causa de resultados preliminares, né? Resultados preliminares. Mas se esse remédio tiver o potencial de cortar a curva epidemiológica da doença, bah, é a salvação da lavoura, né? Bate, como a gente fala aqui, né? Tá resolvido. Mas a gente não tem certeza disso, né? E aí o Maurício faz um contraditório aqui, ó. Especulação do mercado, um momento de falso otimismo. Bom, especulação do mercado porque é uma especulação de que as coisas vão melhorar. Mas não é um otimismo tão falso assim, pelos argumentos que eu acabei de expor, né? Então, o Brasil está num momento de gastos excessivos, é óbvio, certo? Que vão impactar a dívida interna, com certeza, a dívida pública federal, com certeza. Mas assim, ó, vai ser restrito ao ano do problema, ao ano da doença, ao ano da pandemia. Não vai se estender para os outros anos. E isso é bom, isso é positivo, certo? É momento de vender os papéis desvalorizados. Não, Maurício. Aí, Maurício, tu não tá acompanhando nosso canal, tu tá por fora. Vender papel desvalorizado é coisa que o canal dos patetas lá faz. Aqui no nosso canal não tem essa conversinha, não. Vender papel desvalorizado é realizar prejuízo. E não tem por que realizar um prejuízo de uma coisa que você tem a garantia soberana de que você vai receber isso na data acordada. Certo? Por quê? Porque é renda fixa. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Você comprou lá, você comprou mal, o IPCA 26, tá? NTNB principal, IPCA 26.
a taxa de IPCA mais 2,4%, que chegou a acontecer antes do carnaval, você vai ficar até 15 de agosto de 2026 e você vai receber exatamente isso. A inflação do período corrigido a 2,4% ao ano. Vi esses dias, gente, um vídeo, só que eu não me lembro o canal, também não quero assim, fazer propaganda negativa, mas eu quero mostrar assim, o que a pessoa fez. A pessoa pegou uma inflação de 10 anos, e eu tô achando graça porque, olha, não dá para ensinar errado os outros assim, né? A pessoa pegou lá, o IPCA mais 6%. Aí a pessoa pegou a inflação do período de 10 anos, que deu 60% ou 70%, e aí somou 6%. E aí disse que isso era a rentabilidade do IPCA. Não, não, não! É ao ano. É a inflação mais... Claro, essas taxas que existiam lá em 2015, 2016, né? É essa taxa mais a parte prefixada ao ano. Então, quem comprou o IPCA 26, a IPCA mais 2,4 é a inflação mais 2,4 ao ano, somado a juro composto por esses próximos 6 anos em frente. Mas a gente só vai ter esse resultado no dia 15 de agosto de 2026. Somente lá. Antes disso, marcação a mercado. Então, Maurício, vender papéis desvalorizados aqui no nosso canal, não. E não comprar. Bom, assim, dizer para não comprar tesouro direto é dizer para você assumir mais risco em outras coisas, certo? Então eu também não concordo com esse teu comentário, certo? Se você busca marcação a mercado, sim, você compra agora que está com taxa de 4,3%. Porque as taxas podem cair para 4%. Se não cair, eu fico no papel. Eu não perco nunca, certo? Então assim, vou dar a joinha, tá? Mas esse comentário aqui, eu tô explicando que tem muitas ideias que eu não concordo, certo? Que tá assim, muito em desacordo com o que a gente fala aqui no canal, tá? Não é assim que se investe, Maurício, tá? Procura ver outros vídeos, não realiza prejuízo no Tesouro Direto, certo? O Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil, tá? E se você vai colocar em renda variável, você até pode ter um ganho muito maior. Pode ter sim, mas o seu risco é proporcionalmente muito maior, certo? E assim como a gente não tem garantia nenhuma de que a taxa vai cair, a gente também não tem na renda variável nenhuma garantia de que aquela empresa vai se recuperar. Então, vai devagar aí, que eu não quero que tu fique pensando bobagem, certo? Porque tu vai perder dinheiro, tu vai perder o teu dinheiro se tu ficar pensando bobagem e ficar realizando prejuízo no Tesouro Direto, tá ok? Mas muito obrigado pelo comentário mesmo assim. Bom, aqui o Portal de Notícias comenta com a gente, ouvi alguém falando, se não me engano o Urich, né? Que o Tesouro estaria com uma certa dificuldade de fazer a rolagem da dívida por um período mais longo. Mas aí é o seguinte, gente, isso é o que nós mostramos sempre, nós sempre mostramos isso na série Tubarões, tá? Essa dificuldade sempre existiu, não é por causa da doença, tá? É só ver, pega aí leilões de 2, 3 anos atrás, tá tudo lá no site do Tesouro Nacional, você vai ver que os papéis mais longos sempre foram mais complicados para o Tesouro vender. Sempre, sempre. Tanto que o perfil da dívida é 4 anos, um pouco mais, um pouco menos, certo? Então, assim, a dívida brasileira interna tem essa média aí de 3,8 anos, mas a externa é 7 anos, tá? É um prazo um pouquinho maior. Aonde que você encontra essa informação? No documento, tem as informações atualizadas para 2019, que é o perfil da dívida pública brasileira. Perfil da dívida pública brasileira. É um PDF aí de umas 35 páginas, bem tranquilinho, tem muito gráfico, é muito fácil de ler. Tá lá no site do Tesouro Nacional. Então, assim, sempre houve, não é por causa da doença, certo? Com a doença, o que aconteceu? Diminuiu um pouco, de 4,3 para 3,8, certo? Mas isso não é o fim do mundo,
tá? Não é o fim do mundo. E o que vai fazer com que o Brasil, como nação, consiga alongar o prazo da sua dívida? Responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal. Cumprir o teto de gastos, certo? Voltar a ter superávit primário. Todas essas questões aí. Continuidade das reformas. Pessoal, procure as entrevistas do Mansueto, tá? Elas são aulas assim. Então ele fala claramente o que depende para o Brasil recuperar bem depois de passado o problema da doença chinesa. O Brasil precisa dar continuidade às reformas. É isso que tem que acontecer, é isso que tem que ser feito, certo? Aí, com o país fazendo superávit, tendo responsabilidade fiscal, cumprindo o teto de gastos, fazendo tudo certinho, aí volta o investment grade, certo? E aí aos poucos o Tesouro vai conseguir vender papéis de longo prazo. Aos poucos vai conseguir. É só ver lá nos meus vídeos dos tubarões quanto que o Tesouro consegue vender de IPCA 50, IPCA 55. É coisa ali de 15 milhões, 20 milhões, o que é gorjeta, perto do montante, né? Semana passada aí nós tivemos o leilão de pré-fixado, envolveu 5 bilhões de reais. Aí você pega ali 30 milhões no IPCA 50 ou 55, realmente não é nada, certo? Mas como é que o mercado vai conseguir confiar para comprar esses papéis? Com isso, responsabilidade fiscal, cumprir teto de gastos, voltar a fazer superávit, voltar a ter o investment grade, certo? E o investment grade, grau de investimento, já ficou para mais longe, tá? Isso aí não tem como a gente achar que não, já ficou para mais longe, infelizmente. E é isso, tá? É isso. Procure as entrevistas do Mansueto. O Brasil tem que fazer o dever de casa, tá? Tá certo, é isso aí. Vamos ver outros comentários aqui. Bom, o Alexandre diz aqui que desde o início da crise reduziu o consumo. Eu também. Não investi, que tem 70% das dívidas. Parabéns. Até novembro ficaria assim. Parabéns, Alexandre, está no caminho certo. É isso aí. É o momento, tá? Isso eu não tinha falado no canal ainda. Mas assim, ó, quem tem dívida, se puder, é um momento de quitar dívidas. É um momento de se livrar de problemas, certo? Aqui o Williams não concorda com a gente sobre a questão da eficiência ou não do mercado e investidores irracionais. Olha, Williams, tudo bem, ok. Acho que você pode estar certo, mas o que traduz, assim, ó, é a realidade. O mercado é formado pelos investidores com todos os seus medos, apreensões e inseguranças, né? Incertezas, especulações. Isso tudo está dentro do mercado, né? Então, assim, a irracionalidade dos investidores traduz o mercado. Bom, então você pode dizer assim, o mercado é eficiente em traduzir essa irracionalidade. Ok, mas aí a gente está discutindo semântica, né? O que eu quis dizer que o mercado não é eficiente é o seguinte, é que todo esse estresse, toda essa especulação, toda essa loucura vai cair no teu colo direto se tu fizer as coisas erradas, né? É esse o sentido, tá? Mas acho que tu tem razão, acho que é isso aí mesmo. O mercado é eficiente em trazer tudo de bom e de ruim que está se passando no movimento, na cabeça dos investidores, né? E nós estamos aí no meio dessa maré, né? Esperamos não agindo como sardinhas, né? O Roberto comenta aqui, a crise do vírus chinês vai passar, a recuperação será lenta, muito lenta. Olha, concordo, hein, Roberto? Acho que é por aí mesmo. Com tanto desemprego, chegou a não acreditar em pico de inflação por demanda reprimida. Pode ser. Como eu falo, é um aviso, tá? É um aviso, é para ter um alerta, assim, que você vai comprar um pré-fixado a 4,5 e daqui a pouco a inflação tá em 5, né? Então é isso, é um alerta, tá? Mas eu também não sei se isso vai acontecer ou não. Espero estar errado, torço pelo Brasil. Nós também, Roberto. Nós torcemos pelo Brasil acima de tudo. Então, gente, é isso aí. Com esses comentários aí, a gente encerra o nosso Tesouro Talks, tá? Desculpem aí as opiniões um pouco fortes, tá?
mas vai ser a tônica do canal a partir de agora, tá? Vai ser assim a gente vai ser bem enérgico assim nas opiniões, nas falas, porque eu não quero que o meu canal seja água com açúcar, porque eu não vejo os investimentos assim, certo? E infelizmente a minha opinião, tanto de investimentos quanto a visão do andamento das coisas, vai desagradar a muitos, tá? Eu peço desculpas já de antemão, mas o nosso canal vai ter essa linha, tá? Eu acho que a franqueza e eu vou falar a minha verdade, seja ela tão cortante quanto for. Eu acho que é importante e eu acho que a maioria das pessoas consegue ter a maturidade de entender, certo? É isso aí, meus queridos. Muito obrigado e bons investimentos a todos.